Nesta semana em Quando Me Apaixono, Jerônimo conversa com Renata ao telefone e diz que não sabe porque se esqueceu de comentar que ele e Regina são amigos há muitos anos. A moça confessa estar feliz por trabalhar pela causa de Regina, afirmando que gostou muito da fisioterapeuta e de sua mãe, contando que ficou emocionada em prestar serviços lá. Agora Renata quer saber como foi a noite de negócios do namorado, mas ele decide contar que se encontrou com Josefina e ela pediu que ele guardasse segredo sobre o encontro. Jerônimo resolve dizer que a namorada pode estar equivocada em relação à sua progenitora, pois acredita que a mulher realmente se importe com ela, já que chegou a perguntar quais eram as intenções dele com a filha. Sem saber de quem está falando, Jerônimo chega a dizer a Renata que tem certeza que a mãe dela a ama, apesar de ser de uma maneira estranha, e leva a moça às lágrimas. Mas Memeia, que não é de perder tempo, já está marcando novo encontro com Soto, que diz ter informações importantes para contar. Roberta aparece no quarto da mãe e quer saber como foi o encontro dela com Jerônimo. Josefina conta que, aparentemente, o rapaz não sabe da relação dela com Rafael, mas tem alguma coisa nele que não a agrada. A moça responde, dizendo que é porque Jerônimo é igualzinho ao irmão, um vigarista ardiloso, só que com mais experiência. Do nada, Roberta diz que não estranharia se, assim como Jerônimo primeiro ficou com ela e depois com Renata, o Rafael tenha feito a mesma coisa, só que ao contrário. A moça continua com sua hipótese, e agora acha que a irmã namorava seu ex-noivo, escondido, ao mesmo tempo que ela, pois Rafael marcou um encontro com Renata, no mesmo dia em que ele combinou de fugir com ela e também deixou a moça esperando. Roberta vai mais longe, e diz que os dois irmãozinhos, na verdade, estão brincando com ela e sua irmã, e chegam ao cúmulo de usar as mesmas palavras e as mesmas frases. No meio do papinho mais ou menos das duas, Roberta conta que Rafael nunca a chamou por seu nome, e sempre se referia a ela como bonita. A moça ainda revela que durante seu namoro com o rapaz, também sempre assinava suas mensagens com esse apelido. E a cabeça suja de Josefina começa a funcionar. Neste meio tempo, Carlos, que já está acomodado em sua cama e recebe os cuidados de Matilde, liga para Jerônimo e conta sobre a surra que levou, afirmando que por trás daquilo está Augusto e que inclusive viajou para a capital naquela noite. No outro dia pela manhã, Jerônimo vai ao encontro de Augusto, no hotel em que ele está hospedado, e diz na lata do indivíduo que está ali para tratar da surra que ele mandou dar em Carlos. O engenheiro se faz de desentendido, e o investidor resolve desfazer o trato que tinha sobre a venda da fazenda. Enquanto isso, Carina conversa com o marido e diz que desconfia que Augusto foi o mandante da surra que deram em Carlos, pois ele foi a única pessoa com quem o agrônomo discutiu na cidade. O médico nega, dizendo que é uma suspeita absurda, até que a mulher se dá conta que Álvaro tem medo do fazendeiro e quer saber por quê. Mais uma vez o doutor nega, mas a bordadeira não acredita e pede ao esposo que se afaste do sujeito, mas ele é estúpido e manda Carina não se meter na sua vida. Enquanto isso, na capital, Augusto está furioso com Jerônimo e tenta se defender, dizendo que ele merece ficar com as terras de Rafael. Mas, diante da firmeza de Jerônimo, que não volta atrás em sua decisão, resolve partir para o pessoal e chama o rapaz de covarde. Jerônimo engole em seco, mas diz que o sujeito jamais será dono das terras que eram de seu irmão, garantindo que vai manter a venda da colheita dos próximos 3 anos, como Rafael tinha combinado e só. Na fazenda, Matilde quase mata Carlos de dor, fazendo curativo no rapaz. O telefone toca e é Jerônimo, contando ao agrônomo que não vai mais vender a fazenda. Assim que desliga, o rapaz conta a novidade à funcionária que pula em cima dele e quase mata o moço de dor. Do nada, Carlos tem uma ideia e conta à moça que poderia falar com seu chefe para que ele compre as uvas da fazenda e, se ele topar, poderia administrar o negócio. Matilde fica ainda mais animada e decide mudar o apelido do rapaz, dizendo que se isso acontecer, ele vai se chamar Carlos, o Salvador. Porém, o moço mostra seu desapontamento, pois esperava algo como Carlos, o bonitão. Na capital, Gonçalo avisa a Josefina que não vai tomar café, pois tem uma reunião de negócios, mas lembra que os dois têm uma conversa pendente que precisam terminar. A mulher, muito a contragosto, aceita o convite para almoçar com o marido e falar a respeito da separação do casal. Na casa de Constanza, Honório conta que Ágata sabe da gravidade de sua doença, mas não quer que a filha saiba que ela descobriu a verdade sobre o tempo de vida que ainda tem. O homem conta que prometeu à ex-namorada que jamais iria deixar de apoiar Adriana. Constanza acha que é por isso que o marido não pregou o olho e passou a noite caminhando pela casa, mas não é bem esse o motivo. Honório resolve ir para o trabalho antes que a coisa fique pior, mas quando o esposo sai,
Constanza comenta com Renata que está achando o marido preocupado e muito envolvido com a situação de Agatha e Adriana. Em casa, Agatha diz à filha que sabe que foi ela quem armou a visita surpresa de Honório, mas gostou muito do encontro. A moça resolve contar que sua noite com Matias foi maravilhosa, mas a mãe avisa que o rapaz ainda está apaixonado por Renata. A garota conta que sabe bem da situação, mas se conforma em estar perto dele como amiga. Nesse meio tempo, Augusto liga para Álvaro e manda o médico ir imediatamente ao tabelião, pois Jerônimo desfez o negócio da venda da fazenda. Falando baixinho ao telefone, o médico pergunta se seu sócio foi o responsável pela surra que deram em Carlos. Sem meias palavras, o engenheiro lembra ao amigo que quem o prejudica sempre paga. Álvaro joga na cara do sujeito que, no final das contas, o prejudicado é ele, que ficará sem sócio, mas Augusto avisa que não se rende e será dono da bonita em breve, como tinha planejado. Furioso, o engenheiro manda o doutor ir imediatamente ao tabelião e dizer que é para alterar a porcentagem da multa que está no contrato, e a torne inviável até para Jerônimo. O sujeito ainda manda o sócio dizer ao tabelião para exigir tudo o que estiver previsto em lei no caso de ruptura contratual, pois assim o seu arqui-inimigo não terá outra opção a não ser voltar atrás e vender as terras de seu irmão, ou terá que pagar uma fortuna se desfizer o trato. Álvaro diz que não quer se envolver na história, pois caso o negócio for desfeito, Linhares será seu sócio, mas o engenheiro lembra que o médico tá devendo uma pro santo, pois operou Rafael bêbado e deixou o garoto morrer, e avisa que se não fizer o que ele está mandando, Jerônimo vai saber de tudo. Na capital, Soto diz a Josefina que Gonçalo continua se encontrando com Regina. Só para variar, a mulher se faz de vítima, e o advogado, querendo mostrar serviço, mistura as estações e conta. Seu marido saiu para almoçar com Regina. No mesmo almoço estavam também Inês, que é sócia dela, e sua cunhada Constanza. Foi no dia em que Regina recebeu a doação da empresa Monterrubio. E tem mais. Tirando um envelope com fotografias de dentro da pasta, o homem conta que Gonçalo e Regina também saíram para jantar, mostrando as provas, tiradas no dia em que, na verdade, a mulher foi jantar com Antônio e encontrou o advogado por acaso. Na fundação, Carla Acharope diz à filha que se sente obrigada a reconhecer que Renata se parece com os desenhos que fizeram de sua neta desaparecida se estivesse naquela idade. Sem ter mais o que fazer, Augusto agora dirige sua arrogância para o escritório de Gonçalo. Ele diz ao empresário que entende que Renata saiu da empresa por motivos pessoais, mas lembra que assinou o contrato de serviços de exportação com aquela companhia por causa da moça, que lhe atendeu muito bem. Gonçalo se oferece para cuidar pessoalmente da conta do engenheiro, mas ele resolve revelar que ficou muito amigo da filha do empresário e gostaria de manter contato com ela. Gonçalo deixa claro que isso não depende dele, e é uma decisão pessoal que somente Renata pode tomar. Augusto insiste em pedir o celular da moça, e Gonçalo diz que é melhor ele deixar seu número, pois assim dá a ela o número do engenheiro e a moça decide se entra em contato ou não. Jerônimo chega de surpresa na fundação, carregando 3 buquês de flores e convida as mulheres para almoçar. Na fazenda, Matilde tenta enfiar um chá de arnica goela abaixo do sujeito, dizendo que a bebida cura tudo, mas ele não consegue tomar. Lázaro aparece com os documentos que o agrônomo pedisse que ele buscasse, e quando lê a minuta do contrato, percebe que a multa de rescisão é um absurdo. Carlos explica que apesar de absurdo, Augusto tem o direito de colocar o valor que quiser na multa. Matilde pergunta se Jerônimo não tem como pagar o que o sujeito está pedindo, e o moço diz que não é uma questão de dinheiro e sim, de negócios, e para Jerônimo, aquele seria um péssimo negócio. Enquanto isso, na capital, Matias se esforça para fazer a apresentação do relatório de seu setor na reunião de diretores, mas Honório está em outro planeta, lembrando da conversa que teve com Agatha, e descobriu que Adriana é sua filha. O homem viaja, observando Adriana e pensando consigo mesmo sobre a promessa que fez à sua antiga namorada. Gonçalo percebe que o sócio está distante e chama a sua atenção, lembrando que estão discutindo o reforço de pessoal para a área que Renata administrava e Adriana é indicada. Agora, a preocupação dos diretores é contratar alguém que possa assumir a diretoria comercial da empresa. Em casa, Josefina olha mais uma vez as fotos que ganhou de Soto. Ela decide guardar tudo na bolsa. Na empresa, a reunião termina, e Gonçalo diz a Honório que tem um almoço com Josefina. O cunhado pergunta se o empresário vai, finalmente, terminar seu casamento, e ele explica que não tem mais por que ficar adiando uma coisa que já está mais que óbvia. César vai ver Constanza, com a desculpa de que estava prestando atenção na aula de culinária da mulher. A socialite reclama, dizendo que faz tempo que o moço não aparece,
E ele, todo sem jeito, conta que está pronto para assistir a aula de geleias. E a boba acha que é só uma coincidência. Na empresa, Matias pergunta ao tio como foi sua conversa com Agatha. O rapaz quer saber se Honório conseguiu descobrir por que a ex-namorada estava estranha com ele. Preocupado, o empresário confessa que descobriu muito mais do que imaginava, e Matias se dá conta que é algo muito sério. O rapaz, vendo a preocupação do tio, convida Honório para almoçar, dizendo que se ele quiser, desabafa e conta tudo, se não, pelo menos almoçarão juntos. Em outro restaurante, Gonçalo tenta pôr um ponto final no casamento. Mas Josefina choraminga, dizendo que o amor cura todo e ela o ama, mas... E sempre tem um mas. Mas sabe que o marido se apaixonou por outra mulher e por isso quer se separar. O empresário explica novamente que aquilo não tem nada a ver e quer o divórcio porque não a ama mais e coisa e tal. Fazendo cara de coitada, Josefina diz ao esposo que vai dar o divórcio, mas não quer que ele minta. Chorando lágrimas de crocodilo, a 171 tira da bolsa o envelope com as fotos de Gonçalo e Regina e diz: "Estas fotos são a prova de que você não é honesto como diz ser. Basta ver como olha para essa mulher. Regina Soberon, não é? Pelo menos tenha a decência de dizer a verdade." No clube, a paranoica da Roberta pergunta se a barriga já está aparecendo, mas volta a dizer a Selena que acha que Renata saiu com Rafael. E no restaurante, Gonçalo diz à esposa que nunca mente e quer saber onde ela conseguiu aquelas fotos. Josefina explica que as fotografias são legítimas e não uma fotomontagem, como ele pode estar pensando. A mulher agora quer saber se ele vai negar aquelas evidências e Gonçalo, seguro de si, diz que não nega nada, mas não é o que ela está pensando e explica. "Eu encontrei a Regina enquanto ela esperava o namorado e a convidei para um drink. Essa é a verdade." Fingindo que está sofrendo muito, a megera diz que ele pode explicar o que quiser, mas a maneira como olha e como fala daquela mulher deixa muito claro que ele está interessado nela e por isso quer o divórcio. O empresário diz à esposa para não tentar tapar o sol com a peneira, nem chorar sobre o leite derramado, pois ela sabe muito bem que os problemas no casamento são antigos e não adianta tentar culpar outra pessoa. Josefina, afirmando que não concorda com a opinião dele sobre o matrimônio, afirma que o ama e quer vê-lo feliz, e portanto, se ele não é feliz com ela, então, que dê prosseguimento ao divórcio. E para terminar a cena teatral com chave de ouro, ela diz: "Eu sei que a coisa mais certa a fazer é te dar o que me pede, mesmo que isso parta o meu coração. Não se preocupe, meu amor, eu vou ficar bem. Estou muito triste e não vai ser fácil me reconstruir sem você, mas às vezes é hora de perder e chegou a minha hora." Sensibilizado, Gonçalo promete que vai continuar cuidando dela e das filhas, vai deixar a casa e uma pensão gorda, além de todo o seu apoio. E a caninana ainda diz que não quer nada do marido, pois se casou com ele por amor. Enquanto isso, Roberta, que conseguiu o número do celular de César, liga para o rapaz e passa para Selena. Sem graça, a moça diz quem é, mas o rapaz não se lembra quem a moça é. Ela se descreve e o rapaz acaba lembrando. A moça aproveita para convidá-lo para um drink naquela noite e o rapaz topa. Constanza resolve brincar com o moço e, dizendo que ele anda estraçalhando corações, pega no rosto do rapaz com carinho e diz que ele é charmoso e bonito, por isso deve ter um monte de mulheres atrás dele. O moço, que está de olho na socialite, fica completamente sem jeito. Na fundação, Renata recebe uma ligação de Gonçalo que diz que quer ver a moça, pois precisa conversar muito com ela e os dois combinam de se encontrar mais tarde na casa de Constanza. O empresário ainda diz que Augusto procurou pela moça e deixou o número do celular, para que ela entrasse em contato. Enquanto Renata conversa com o pai, Regina aproveita para dizer a Jerônimo que confia em sua intuição e que Renata é uma boa moça. A fisioterapeuta comenta que não sabe o que a levou a esconder a história que teve com Rafael, mas vale a pena ser honesto com Renata. Jerônimo confessa que tem medo de perdê-la se contar a verdade, e Regina diz ao amigo que esse é um risco que ele terá que correr. Do outro lado da cidade, Matias pergunta ao tio o que está acontecendo e, do nada, Honório quer saber qual a impressão do sobrinho sobre Adriana. O rapaz conta que os dois foram ao cinema no dia anterior e ele se sentiu muito bem ao lado da garota, que é uma menina linda e com muitos bons sentimentos. Honório explode e, contando que jurou a Agatha guardar segredo, precisa dizer a alguém o que descobriu, ou não vai aguentar. Finalmente, o homem conta que o pai de Adriana é ele. E por falar em Adriana, é justamente a moça que está chegando na fundação, avisando a todo mundo que só está ali porque estava com muita saudade de Renata. Do outro lado da cidade,
Honório implora a Matias que não diga nada a ninguém, até que ele autorize, e o rapaz se compromete a tratar Adriana como sua prima, dizendo que vai estar sempre perto da garota. Sendo sincero, o empresário diz que tem medo da reação de Constanza, mas o rapaz lembra que ela vai ficar feliz em adotar a moça, e ela é com quem ele menos deve se preocupar. E por falar em Constanza, ela está se divertindo com César na aula de gelatina. Do lado de fora da cozinha da instituição, Adriana conta que está saindo com Matias, a pedido de Honório, e agora os dois estão cada vez mais perto. Renata jura que não sente mais nada pelo irmão postiço, deixando o caminho livre para a amiga. Carlos liga para Jerônimo contando que Augusto impôs uma multa absurda para o rompimento do contrato de venda da fazenda de Rafael, e o prazo para pagamento se encerra no dia seguinte, às 9 da manhã, no cartório da cidade. Furioso, Jerônimo avisa que está indo imediatamente para a fazenda e vai encarar o covarde do Augusto. Ele liga para Renata e avisa que precisa resolver uns contratempos no interior e precisa viajar imediatamente, prometendo voltar à capital em 2 ou 3 dias. Nesse meio tempo, Roberta surta e diz à mãe que precisa ir fazer compras em Nova York, ou vai ficar louca com aquela gravidez. Josefina avisa a filha que não é o momento e entrega o envelope com as fotos de Gonçalo e Regina, contando que o marido a chamou para almoçar e pediu o divórcio. A megera comenta que pretende dar o que o marido está pedindo, mas Roberta fica histérica e diz à mãe que ela não pode deixá-la sozinha com todo o enredo que criaram com Matias. Sem responder à filha, a mulher só diz que a moça precisa confiar nela. Na empresa, Gonçalo conta a Honório e Matias sobre o almoço com Josefina e comenta que ficou surpreso quando ela não se opôs ao divórcio. Beth liga para o chefe e avisa que Aníbal Lara chegou. Gonçalo pede à secretária que encaminhe o convidado à sala de reunião. Enquanto isso, Renata se encontra com Augusto, que comenta que estranhou a saída da moça da empresa do pai e quer saber o que aconteceu. Ela conta que se apaixonou por um cara que era o melhor amigo de Matias e também saía com sua irmã. Surpreso, o prepotente cai do pedestal e faz cara de não tô entendendo nada. Inocente, Renata comenta que o amor que ela encontrou foi maior do que tudo e fez com que ela deixasse tudo por ele. Na empresa, Aníbal descobre o que Diego fez e fica envergonhado. Honório explica que não vão processar o moço, mas exigem que ele faça uma retratação a Renata. Enquanto isso, Josefina está no consultório médico, colocando em prática mais um de seus planos e subornando o doutor para conseguir pregar mais uma mentira. Já é tarde quando Jerônimo chega à fazenda e pergunta a Matilde sobre Carlos. A moça conta que o agrônomo está muito machucado, pois tomou a maior surra. O investidor corre para o quarto para ver o amigo e se assusta. Ele quer que Carlos preste queixa, mas o moço explica que Augusto é o dono do pedaço e o povoado tem medo dele. Jerônimo não entende, e o agrônomo é obrigado a explicar que naquele vilarejo, quem não está com Augusto, está contra ele e não tem meio termo. Carlos é taxativo e diz que é melhor esquecer tudo, pois a multa do contrato é absurda e não há nada que possa ser feito. Mas o investidor comenta que ficar de braços cruzados diante de tanta injustiça é covardia. E Carlos, aproveitando a bola que Jerônimo deixou quicando, diz: "Eu concordo, mas do que adianta a gente abrir os olhos de toda essa gente se você vai embora e tudo vai ficar esquecido?" Na capital, Antônio diz a Regina que não acha necessário ela manter o investigador particular que contratou, agora que o delegado Cantu está à frente do caso. Carla aparece com uma encomenda para Regina, e quando a mulher abre a caixa, se depara com as roupinhas que sua filha estava usando no dia em que foi raptada por Josefina. A emoção é tão forte que a fisioterapeuta chega a desmaiar. Na casa de Constanza, a mulher comenta com o irmão que está feliz, pois o nome de Renata vai ser limpo, e ele logo será um homem livre. Renata chega para conversar com o pai. A tia se retira para que os dois fiquem sozinhos, e Gonçalo conta que ele e Josefina vão se divorciar. Do outro lado da cidade, Regina recobra a consciência e, chorando, diz que aquelas são as roupas de sua filha. Carla comenta que foi ela quem a comprou para a neta. Antônio fica preocupado e quer saber por acaso a mulher pegou o nome do motorista ou a placa do táxi, mas ela diz que não. A fisioterapeuta comenta que aquilo prova que sua filha está viva, e Antônio argumenta que a pessoa que sequestrou a criança deve ter seguido os passos da namorada durante todos esses anos. Enquanto Regina chora, Antônio liga para seu amigo delegado, contando o que acabou de acontecer. Álvaro diz a Augusto que ele precisa estar no dia seguinte, bem cedo, no cartório da cidade, explicando que foi a única forma que encontrou para fazer Jerônimo engolir sua arrogância. O doutor diz ao comparsa que, a partir do dia seguinte,
A fazenda será dele, pois ninguém vai pagar um valor tão alto pela multa de rescisão do contrato. Mas, logo depois de desligar o telefone, Augusto comenta consigo mesmo que a fazenda não serve para nada, sem Renata em sua vida. Porém, o infeliz jura a si mesmo que tanto as terras de Rafael quanto a filha de Gonçalo um dia serão dele. O arrogante toca a campainha do apartamento e uma linda mulher atende a porta. Sem dizer uma palavra, ele lasca um beijo na garota, fazendo pose de conquistador fatal. Na casa de Constanza, Renata diz ao pai que acha que ela é culpada pela separação dos mais, mas o empresário deixa claro que o casamento dele já estava desgastado há muito tempo e não ama mais a mãe da garota. Gonçalo conta que ele e o filho vão morar em outro lugar, pois pretende deixar a casa para Josefina e Roberta, prometendo não desamparar nunca a garota. Enquanto isso, na empresa, Honório percebe que Adriana está fazendo hora extra e a moça explica que o trabalho está acumulado por causa da saída de Renata. O sujeito resolve perguntar se a moça tem compromisso naquela noite e ela responde que vai jantar com sua mãe. Honório pergunta se também pode ir e Adriana fica animada, contando que pensou em comprar alguma coisa, como uma pizza ou um frango assado. O empresário topa e os dois saem abraçados, mas Daniel não gosta do que está vendo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, César encontra Selena num restaurante e a moça brinda, dizendo que espera que aquele seja o primeiro de muitos encontros. Josefina chega em casa correndo e diz a Roberta que Matias está estacionando o carro e ela deve aproveitar o momento. A garota se senta na escada e faz cara de triste, iniciando a sua atuação do dia. Matias chega e pergunta o que ela tem, e a moça diz que ele não precisa ser legal com ela só por causa do que aconteceu entre eles. O bobalhão, que está se sentindo culpado pela situação, diz que a convivência dos dois fez ele gostar mais dela, e os dois se dão bem. A palhaça resolve dizer que é uma coisa boa de se ouvir, já que a situação da família está um caos, pois seus pais estão se separando, já que Gonçalo está apaixonado por outra mulher. O rapaz explica que aquilo não é verdade, e seu pai vai se divorciar porque o amor que ele sentia por Josefina acabou. E por falar na megera, ela está escondida no alto da escadaria da casa, ouvindo tudo. Roberta dá uma de boa filha e diz que vai ser muito difícil ela se acostumar com a ausência do pai e blá blá blá. Matias cai que nem um patinho na arapuca da falcatrua e fica sensibilizado com as palavras da moça, que chega a chorar, dizendo que todos os homens da vida dela a abandonam. Enquanto isso, Aurora diz a Augusto que está cansada de seu joguinho, pois queria ter se casado com ele, mas não aguenta mais a história do cara ir e vir quando tiver vontade. Indignada, a mulher quer saber por que ele voltou e o engenheiro resolve convidá-la para ir para a fazenda, dizendo que ela sempre foi sua esposa, desde que a conheceu. Na fazenda A Bonita, Jerônimo está quebrando a cabeça para resolver o problema da multa e reclama com Carlos que a culpa é dele, pois estava com tanta pressa em vender as terras que não se deu conta desta cláusula do contrato. O agrônomo é taxativo e diz ao amigo que, por causa disso, os dois já perderam aquela batalha. A moça diz que está triste, pois seus pais vão se divorciar, mas prefere falar sobre o assunto pessoalmente. Os dois trocam mais algumas mensagens de amor, e o rapaz promete voltar à capital o mais breve possível. Enquanto isso, Karina pega o marido mandando ver numa garrafa de tequila e diz que está comemorando, pois ele e a esposa serão os novos inquilinos da fazenda. A mulher reclama e diz que, desde que Rafael morreu, ele se tornou um pau-mandado de Augusto e coisa e tal. O médico fica furioso e manda a esposa pro inferno, dizendo que enquanto ele bancar tudo ali, ela deve ficar calada, sem esquecer qual é o seu lugar. Nesse meio tempo, Renata conversa com a mãe que, obviamente, coloca a culpa na filha pelo divórcio. A moça se defende, mas Josefina, se fazendo de vítima, larga a seguinte pérola: "A culpa do meu divórcio não é só sua, e até entendo porque seu pai foi te procurar. Afinal, quem tem telhado de vidro precisa de aliados. Seu pai quer se separar de mim porque está apaixonado por outra mulher." Renata diz que isso não é verdade, mas a mulher resolve encerrar o assunto, dizendo que não quer falar sobre a separação, pois isso lhe faz muito mal. As duas acabam combinando de tomar café da manhã, juntas, no dia seguinte. Nesse meio tempo, Antônio conta a Regina que o delegado só poderá ir à casa dela pela manhã, mas promete ir atrás da tal Josefina e descobrir a verdade. Constanza, por sua vez, tenta falar com o marido, dizendo que está preocupada e com muito sono, pedindo a ele que a acorde quando chegar em casa. Mas Honório está na maior farra com Ágata e Adriana, comendo pizza na casa da antiga namorada. Do outro lado da cidade, Selena sonda César para saber se o rapaz tem grana. Ele conta que seu sonho é abrir um restaurante, mas não tem dinheiro.
A moça fica confusa e comenta que no clube dizem que a família dele tem uma boa posição social. Mas César explica que o dinheiro é dos pais e não dele. Por isso, saiu de casa há 5 anos e é independente. Selena resolve fazer um carinho na mão do moço, que fica sem graça novamente. Enquanto isso, no dia seguinte, no interior, Matilde e Carlos conversam sobre o futuro da fazenda, quando Jerônimo chega, depois de apreciar os vinhedos e ficar maravilhado. O agrônomo avisa que está na hora de irem ao cartório, mas o rapaz ainda não decidiu o que fazer. Constanza reclama do marido, achando que ele está envolvido demais com Ágata e Adriana. A mulher diz que não se importa, mas acha que ele está passando dos limites e agindo como se fosse pai daquela família. Nesse meio tempo, Renata vai à mansão para ver a mãe, mas Roberta aparece e quer saber o que a irmã está fazendo ali. A moça explica o motivo e a enxerida resolve dizer que aquela casa não é mais dela. Renata não dá a mínima e chega ao quarto da mãe, mas por mais que ela chame, a mulher não desperta. A moça se aproxima e, ao mexer na progenitora, percebe que ela está desmaiada. Na casa de Regina, Antônio e o delegado chegam para ver o pacote que a mulher recebeu no dia anterior. Carla entrega a caixa ao investigador, enquanto Antônio comenta que ficou intrigado porque depois de tantos anos, essas evidências resolveram aparecer. O detetive diz que aquela prova não significa que a garota desaparecida está com a mesma pessoa que mandou a encomenda, mas avisa que tem uma hipótese e diz: "Eu sei que sua filha deveria receber a herança pelo pai, quando completar 25 anos, não é verdade?" Antônio mata a charada e se dá conta que para receber a grana é preciso se fazer presente e é isso que a pessoa está fazendo. O delegado comenta que a herança só poderá ser recebida pela herdeira descrita no testamento de Roberto e essa pessoa é Regininha. O delegado conclui que, ainda que a moça não conheça a sua própria história, com certeza a filha de Regina está viva. Nesse meio tempo, Renata está desesperada e chama a irmã, avisando que sua mãe está inconsciente. Roberta entra no quarto gritando e Renata pede que ela chame o pai. Gonçalo vem correndo e descobre que Josefina está inconsciente. Matias também aparece, enquanto Gonçalo liga para o médico da esposa, dizendo que ia chamar a ambulância, mas viu a receita dele. O médico confirma que a infeliz é sua paciente e avisa que está indo imediatamente à casa da família para vê-la. Jerônimo chega ao cartório acompanhado por Lázaro e Carlos. O capataz pede desculpas por sua irmã ter deixado o patrão irritado, mas o rapaz diz que não pode tirar a razão dela por ter dito o que disse. De repente, Carlos vê seus agressores, justamente quando Jerônimo já está voltando com os documentos que foi buscar, e descobre que os sujeitos são empregados de Augusto. Imediatamente o rapaz lembra da surra que levou e diz que aqueles são os homens que bateram nele. Lázaro, furioso, quer ir atrás dos bandidos, mas Jerônimo segura o capataz e afirma que tem outra maneira de resolver a situação sem usar a força. Na mansão dos Monterrúbio, o médico chega para examinar sua paciente e diz que Josefina foi procurá-lo com uma grande dor de cabeça. Ele explica que pediu alguns exames, mas não sabe se a mulher já fez. Porém, está preocupado em função do que acabou de acontecer. Josefina recobra a consciência e finge que não sabe o que está acontecendo. O médico pede licença a todos para examiná-la e assim que ficam sozinhos, os dois comemoram a atuação do teatrinho que armaram. Enquanto isso, Augusto vai ao consultório de Álvaro, acompanhado por Ezequiel e Aurora. O médico conta que Jerônimo já deve estar chegando, pois decidiu tratar da questão pessoalmente. Aurora diz que vai tomar um café, mas o engenheiro manda a moça ficar e diz ao médico para procurar o tabelião. E na capital, o médico conta que conseguiu estabilizar a pressão da mulher, e coisa e tal. Mas Renata, que não dorme de touca, percebe um comportamento estranho entre Roberta e seu irmão postiço. Sintra explica que ainda é muito cedo para dar um diagnóstico, mas deixa uma medicação que deve ser dada a Josefina de 8 em 8 horas, avisando que a mulher precisa evitar o estresse. Gonçalo pede ao médico que o acompanhe até seu escritório, avisando que vai fazer seu pagamento. Renata tenta demonstrar a sua preocupação e a mulher dá uma patada na filha, dizendo que o estado de saúde dela é o resultado de tantos problemas. Em seu escritório, Gonçalo diz ao médico que acha que ele está escondendo alguma coisa. Sintra pede que a conversa fique entre os dois e revela que está desconfiado de que Josefina tenha um tumor cerebral. Renata resolve dizer à mãe que vai ficar com ela e cancelar seus compromissos. A moça passa a mão no celular e, na frente de Josefina, avisa a Regina que sua mãe passou mal e não poderá ir trabalhar. Mas quando a moça desliga o telefone, a jaburanga monta num porco e começa a gritar com a filha que ela não pode trabalhar no centro de Regina,
porque a mulher é amante de Gonçalo e é por isso que ele quer se separar, mostrando as fotos dos dois em um restaurante para a filha. A bipolar muda de tática e, quase chorando, diz: "Por favor, filha, se você não quer que eu morra de desgosto, tem que me prometer que jamais vai ficar perto dessa mulher. Por favor, filha." Nesse meio tempo, Inês conta a Regina que seu filho começa a quimioterapia no dia seguinte e, por isso, não poderá ir trabalhar. Mesmo tentando ser forte, a mulher acaba chorando e diz estar triste pelo sofrimento que o menino terá de passar por causa da doença. Enquanto isso, Isidro, que está com o menino no barbeiro, também raspa sua cabeça para ficar igual ao filho. Na mansão, Josefina faz a caveira de Gonçalo para Renata, dizendo que o interesse do marido em fazer todo mundo comparecer com serviço social na fundação de Regina não passou de uma artimanha para aproximar os filhos daquela mulher. Renata, no entanto, diz que, para ela, é muito difícil acreditar que seu pai e Regina estejam juntos. Mas Josefina insiste na história e diz à filha que vai dar o divórcio ao esposo, apesar de estar muito magoada com aquela traição. Gonçalo aparece e as duas param de falar no assunto. Ele diz que a esposa tem que fazer os exames que o médico mandou imediatamente, e se precisar de alguma coisa, que ligue para ele. Mas a infeliz não deixa de destilar seu veneno e diz que precisa começar a se acostumar a fazer as coisas sozinhas. Roberta e Renata dizem ao pai que precisam conversar com ele, e o empresário avisa que isso vai ter que ficar para depois. No interior, a galera chega ao escritório do advogado para resolver a peleia sobre as terras de Rafael. E Josefina liga para o comparsa para combinar quando vai fazer os exames falsos que vão comprovar o suposto estado de saúde terminal dela. Do outro lado da cidade, com as fotos de Regina nas mãos, Renata invade o escritório da mulher e quer saber desde quando ela é amante de seu pai. Nesse meio tempo, em Enseada, Jerônimo rasga o contrato que deveria ser assinado e avisa a Augusto que prefere pagar a multa exorbitante que ele impôs do que vender as terras de seu irmão a um bandido como ele. Regina diz a Renata que entre ela e Gonçalo não existe nada, e também que a moça não tem por que acreditar nela. Mas aquelas fotos foram tiradas no dia em que encontrou Gonçalo, por acaso, no mesmo restaurante que tinha combinado com Antônio, seu namorado. A mulher, olhando fixamente para a cara da garota, diz: "A única coisa que me une ao seu pai é uma grande amizade e um profundo agradecimento pela doação que ele fez ao meu centro. Nada mais." Porém, a moça não acredita e joga na cara de Regina que Gonçalo pediu o divórcio, e a mãe dela tem certeza que é por causa da fisioterapeuta. No interior, o bicho também tá pegando. Augusto grita e diz que não vai aceitar a ousadia de Jerônimo, que responde que não pretende deixar passar em branco a surra que ele mandou dar em Carlos. O advogado pede calma, mas os meninos, medindo para ver quem tem o bilau maior, continuam discutindo. Jerônimo tira do bolso o cheque para pagar a multa e o arrogante resolve dizer: "Eu pensei que você fosse um homem de negócios, Jerônimo, mas tô vendo que você não passa de um imbecil, porque só um otário aceitaria pagar 30% do valor das terras, ao invés de vendê-las." Álvaro observa tudo com cara de guri cagado, mexendo só os olhos, acompanhando o bate-boca. Jerônimo não deixa barato, e insinuando que o engenheiro é burro demais para entender, diz: "Para mim, a dignidade e o respeito pela gente que eu amo vale muito mais que todo esse dinheiro. A colheita vai ser sua por 3 anos, como meu irmão acordou com você. A partir daí, esse contrato também está extinto. E juro pra você que nunca conseguirá colocar suas mãos, ou seus pés na bonita novamente." O queixo do médico literalmente cai, enquanto Jerônimo e Carlos se retiram. O engenheiro tem um ataque de cólera e joga tudo o que estava na mesa, no chão. Na fundação, Regina conta que sabe a dor de uma traição, pois, há 23 anos, o marido dela fez o mesmo. Renata insiste em dizer que a fisioterapeuta está tendo um caso com Gonçalo, porém a mulher é firme e diz não ter nada a ver com a separação do casal, afirmando que, se for preciso, vai pessoalmente falar com Josefina para esclarecer o mal-entendido. A moça, assustada com a atitude da fisioterapeuta, alega que sua mãe não falaria com ela. Porém, Regina deixa claro que, agora, ela é a maior interessada em esclarecer a fofoca, insistindo para que Renata agende um encontro entre as duas. E em Enseada, Jerônimo, acompanhado por Carlos e Lázaro, deixa o escritório de advocacia e chama a galera para comemorar. Gonçalo volta à empresa e conta a Honório que Josefina já está melhor, mas terá que fazer exames, pois o médico suspeita que ela esteja com um tumor cerebral, mas pedem que não comentem nada com ninguém. Na mansão, enquanto Roberta cerca a mãe de carinhos, uma chamada de Diego entra no celular da moça. Sem paciência,
ela atende a ligação, mas o moço, que está desesperado, conta que seu pai acabou de expulsá-lo de casa e precisa vê-la, logo precisa saber se a proposta dela continua de pé. Logo que desliga, Roberta conta à mãe que Diego está na mão e ele vai fazer o que ela quiser em relação ao escândalo das fotos. Enquanto isso, no interior, Aurora briga com Augusto e quer saber para que ele quer mais uma fazenda. O sujeito é grosso e quase deixa escapar que é para dar para Renata, mas acaba mandando a moça não se meter e aproveitar a estadia. Lázaro chega em casa e conta a Matilde que Jerônimo não vendeu a fazenda para Augusto. A garota corre para a sala e enche o patrão de beijo, dizendo que vai fazer a melhor comida que ele já provou. Na fundação, Regina conta a Inês e Constanza sobre as fotos que Renata mostrou a ela. A socialite diz que a cunhada jamais aceitaria conversar com a fisioterapeuta e Inês comenta que a solução, então, é falar com Gonçalo. A alcoviteira da Carla aparece e quer saber o que sua filha precisa esclarecer com o empresário. Na empresa, Beth diz a Honório que a candidata à vaga do antigo cargo de Renata já chegou. Branca chega chegando e Honório se surpreende com a beleza da mulher. Antônio aparece de surpresa e descobre que Regina foi falar com Gonçalo. O homem não gosta da notícia e sai aborrecido, dizendo para as mulheres avisarem a ela para se comunicar com ele, quando voltar. Nesse meio tempo, Honório aprecia o currículo da candidata e se dá conta que é excelente. Porém, o empresário quer saber por que a mulher está há 1 ano sem trabalhar. Branca explica que morou no exterior, nesse período, e aproveitou o tempo para se aperfeiçoar e aprender chinês. A mulher resolve dar mole para o diretor, mas avisa que precisa de um retorno em breve, pois tem outras propostas de trabalho. Do outro lado da cidade, Constanza não perde tempo e fica cada vez mais próxima de César. A socialite quer saber como foi o encontro do rapaz com Selena, mas o moço diz que o encontro foi apenas com uma amiga. Os dois comentam sobre seus pratos favoritos, e César deixa escapar seu sonho de ter seu próprio restaurante. Enquanto isso, na pequena cidade de Enseada, Carlos pede a Jerônimo para administrar a fazenda e Jerônimo confessa que aquela é uma boa ideia. O agrônomo sugere que talvez levar Renata para morar na fazenda seja uma forma da moça contar a verdade sobre o que aconteceu entre ela e Rafael. E por falar em Renata, a moça justamente voltou para a mansão para acompanhar a mãe nos exames, mas a empregada conta que a patroa já saiu com Roberta. No consultório médico, Josefina entrega o primeiro pagamento a Sintra, que se compromete em convencer o marido dela de que a mulher está realmente doente. No clube, Diego aparece e quer saber o que Roberta quer que ele diga a seu pai e o que vai receber em troca pelo favor. Adriana está despachando com Daniel, que acaba tendo um ataque de ciúmes por causa da amizade da moça com Matias. O rapaz perde a oportunidade de ficar calado e, cagando no patê, pergunta se a garota também está interessada em Honório. A moça fica brava e acusa o colega de estar a espionando. Daniel se defende, dizendo que é um cara observador, mas a garota, que não tá a fim de levar desaforo, diz ao cara que ele é um péssimo observador, pois sabe muito bem que ela está mais próxima de Honório por causa de sua mãe. Irritada, Adriana diz para o moço não se meter em seus problemas, mas ele resolve confessar que, infelizmente, os problemas dela também são dele. Finalmente, a garota se dá conta que Daniel está apaixonado por ela. Augusto chama Ezequiel e manda o capataz dizer à esposa que ele quer saber de tudo o que acontece na fazenda A Bonita, diariamente. Na fazenda ao lado, a galera está preparando o festerê para comemorar a decisão de Jerônimo de manter a fazenda. Ele conta que deve voltar para a capital ainda naquela noite, mas Renata não consegue controlar a ansiedade e quer saber como é Regina, pois sua mãe acha que ela é a causa de seu pai querer se divorciar. Num restaurante chique da cidade, Gonçalo encontra a fisioterapeuta que vai direto ao ponto e diz que sabe que Josefina acha que ela é o motivo do divórcio do casal. A mulher deixa claro que está em uma situação muito desconfortável e não se sente bem com isso. Gonçalo respira fundo, engata a primeira e diz: Regina, você não é a responsável pelo meu divórcio, mas eu não posso te enganar, nem mentir para mim mesmo. Eu preciso confessar que me apaixonei por você. A mulher, assustada com a confissão do empresário, avisa que entre os dois não pode haver nada, pois ele é casado e ela é uma mulher comprometida. A fisioterapeuta ainda deixa claro que jamais seria a responsável por um divórcio. Gonçalo, que finalmente tomou coragem, não para de falar, apesar de Regina dizer que ele a está deixando desconfortável. Mas o Wolverine mexicano, entusiasmado com o que está sentindo, diz a ela que não falar de seus sentimentos não fará com que eles desapareçam.
Quanto mais o cara se declara, mais ela fica sem graça. Vendo que a coisa não vai progredir, Gonçalo resolve fazer uma última pergunta e quer saber se Regina está apaixonada por Antônio e o ama profundamente. Na fazenda, Jerônimo se diverte ouvindo a galera cantando as modas de viola da região, para comemorar a não venda da fazenda à Bonita. E enquanto isso, num dos melhores restaurantes da capital, Regina lembra que seu anel de compromisso deveria ser suficiente para ele entender o recado. Ela pede encarecidamente que o empresário esclareça esse mal-entendido com sua esposa e com Renata, pois não quer levar fama sem proveito. Para cortar o mal pela raiz, Regina propõe que os dois não se encontrem mais, mas o empresário alega que isso será impossível, pois os dois têm negócios juntos. Renata encontra com Roberta e quer saber por que elas não a esperaram. A garota diz que a irmã não é bem-vinda naquela casa, comunicando que nem o quarto dela existe mais. As duas brigam e Renata pede de volta seu colar. Roberta grita que aquele colar é dela. Renata desce do salto, se agarra à irmã, enfia um tapa na cara dela e grita: "Este pingente é meu, Roberta. Embora sejam parecidos, o meu tem uma corrente diferente. São exatamente como nós duas, gêmeas, porém totalmente diferentes." Enquanto isso, na empresa, Honório comenta com Matias que Branca é a candidata ideal para assumir o cargo que era de Renata. Eles acabam encontrando Gonçalo, que está chegando ao escritório, e comentam sobre a contratação. Mas o empresário está tão transtornado que não consegue ligar com os afazeres da empresa e pede aos dois que resolvam tudo por ele. Matias se dá conta que o pai não está bem e quer saber o que está acontecendo. O empresário desconversa, mas avisa que precisa ficar sozinho. Na mansão, o pega pra capar entre as irmãs continua. Renata diz a Roberta que a moça finalmente admitiu que a odeia. Roberta alega que a irmã, agora, não é só odiada por ela, mas também por toda a família. A troca de farpas continua até que Roberta joga na cara da moça que, assim como ela aprontou com Matias, também vai aprontar com Jerônimo e acabar sozinha. Sem dizer nada, Renata pega suas coisas e sobe para ver como sua mãe está passando. Momentos mais tarde, de volta ao seu escritório, Regina está atormentada com a declaração de amor de Gonçalo. Inês aparece e conta que Antônio esteve procurando por ela e por isso tiveram que contar que a mulher tinha ido se encontrar com Gonçalo. Confusa, Regina conta à amiga que o empresário confessou que está apaixonado por ela e não sabe o que fazer, pois, depois dessa confissão, percebeu que também sente alguma coisa por ele. Regina decide abrir seu coração e conta a Inês que Gonçalo a faz sentir coisas que ela não sentia desde que se apaixonou por Roberto. Nesse meio tempo, Renata consegue chegar até o quarto da mãe, mas, cada vez que tenta se aproximar, toma uma patada da megera que quer saber se a filha resolveu o problema com a vadia amante de Gonçalo. A moça conta que Regina afirmou que não rola nada entre ela e o empresário, e inclusive, pediu para conversar com ela pessoalmente para esclarecer a situação. Josefina surta e avisa que não quer ver a talzinha nem pintada de ouro, e ainda pede à filha que se afaste da mulher, se é que a moça ama a sua mãe, como sempre diz. Renata tenta dizer que todos que conhecem Regina dizem que ela seria incapaz de fazer algo assim, e revela que foi Jerônimo que garantiu a idoneidade da fisioterapeuta, pois os dois são amigos há muitos anos. Só que Josefina, gritando, diz que é ela quem está dizendo a verdade e Regina não passa de uma vigarista. Do outro lado da cidade, a fisioterapeuta diz à amiga que vai ficar bem longe de Gonçalo, mas a mulher pergunta se, por acaso, ela vai conseguir continuar o namoro com Antônio depois do que descobriu. Em Enseada, Jerônimo deixa com Carlos a carta e o cordão de Bonita que encontrou, pedindo que o amigo dê fim naquilo, pois quer deixar o passado para trás. Enquanto isso, Alzira conta a Augusto que Jerônimo comemorou com os funcionários, e ele é muito legal, mas vai deixar Carlos administrando a fazenda. Alguns momentos mais tarde, já na casa de Constanza, Renata recebe um presente de Jerônimo, pedindo que ela use naquela noite, o vestido que ele mandou. Entusiasmada, a moça coloca o vestido mais ou menos e se encanta. Do outro lado da cidade, Antônio quer saber como foi o encontro da namorada com Gonçalo, pois achou que os assuntos profissionais que existiam entre os dois estavam resolvidos. A fisioterapeuta explica que foi ver o empresário para tratar de um assunto pessoal, pois Gonçalo vai se divorciar, e a esposa dele acha que ela é a causa da separação do casal. Antônio resolve fazer um comentário maldoso e diz que acabou de se dar conta que não é só ele quem percebe o interesse do empresário por ela, revelando que chegou a sentir ciúmes, mas preferiu confiar na namorada. Em seu escritório, o Wolverine mexicano resolve tomar um comprimido para ver se passa a dor na sua alma, mas não adianta.
ele continua se atormentando com a paixão e o amor que sente por Regina. E no túmulo do irmão, Jerônimo continua fazendo promessas equivocadas e dizendo que vai fazer com que Renata se redima de todo o sofrimento que fez Rafael passar, para que possa conquistar seu perdão. Na capital, Josefina resolve dar mais uma consultada no arquivo confidencial de Jerônimo e acaba descobrindo mais um furo que pode usar para suas falcatruas. Inês chega em casa com bolo e sorvete, procurando pelo filho e pelo marido. Isidro manda a esposa fechar os olhos e só abrir quando eles mandarem. Os dois aparecem carecas e usando bonés. Inês se emociona, dizendo que os dois estão lindos e ela diz que também quer raspar a cabeça, mas o menino diz que gosta do cabelo dela e basta a mãe usar um boné. Na mansão, durante o jantar, Gonçalo pergunta a Josefina quando ficam prontos os resultados dos exames. Mas Eulália aparece dizendo que Diego está ali para falar com o patrão. Matias toma a frente e, pegando o sujeito pelo colarinho, quer saber o que o infeliz está fazendo ali. Gonçalo tenta acalmar o filho, enquanto o moço grita que está ali para falar a verdade sobre Renata. Mais atrás, Roberta e Josefina se divertem com o bafão. Gonçalo decide ouvir o moço, que acaba refazendo sua versão da história e jura que mentiu quando acusou Roberta de ser sua cúmplice, afirmando que o único responsável por tudo é ele. O moço começa a falar mal de Renata e ainda comenta que Roberta sempre tenta consertar as cagadas da irmã, mas Matias se enfurece e, cerrando o punho, avisa ao indivíduo para não falar mal de sua ex-namorada. Roberta começa a chorar e, se fazendo de vítima, diz que já está acostumada a perder seus pretendentes para a irmã, mas Diego resolve dourar a pílula e diz: "Quem me dera ter me apaixonado por você, ao invés de ter me apaixonado por Renata. Agora eu tenho certeza de que você jamais brincaria com meus sentimentos, como sua irmã fez." Diego funga e entrega a Gonçalo a cópia do e-mail que mandou para todos os convidados da festa, dizendo que espera que os Monterrubio possam perdoá-lo algum dia. Sem graça, Gonçalo pede desculpa à filha por ter duvidado dela. Josefina aproveita para frisar que, pelo menos agora, ficou provado que a moça não seria capaz de fazer tamanha baixaria. Renata, usando o vestido que ganhou de Jerônimo, encontra o namorado, que decidiu fazer uma surpresa romântica para a moça. Ela se surpreende com todos os detalhes e os dois se divertem, vendo o show exclusivo da banda que canta o tema da novela. Renata vive uma noite de conto de fadas. Enquanto isso, Augusto extravasa sua obsessão por Renata, desenhando seu rosto numa mesa adaptada em sua adega cheia de barris de vinho, mas não consegue conter a frustração e rasga tudo. Aurora aparece para dizer que está voltando para a capital no dia seguinte, já que não existe nenhuma razão para que ela fique na fazenda. O cara resolve pedir à moça que fique com ele e a beija apaixonadamente, dando início ao rala e rola, ali mesmo, no meio das garrafas e barris de vinhos. Na capital, Renata e Jerônimo curtem a noite, entre beijos e palavras de amor. Na mansão, Roberta continua com o mimimi, agarrada ao colo do papai, dizendo que sofreu muito quando todo mundo pensou que ela odiava a sua irmã. Gonçalo pede desculpas à filha, dizendo que deveria ter acreditado nela, ao invés de confiar no rapaz. A garota continua com o dramalhão e chega a dizer que tem medo que o pai a abandone, depois que se separar de sua mãe. Na casa ao lado, Constanza comenta com o marido que não está acreditando na doença de Josefina e também não gostou da fofoca envolvendo Regina. A mulher conta que, apesar da fisioterapeuta ser uma mulher íntegra, tem certeza que seu irmão também mexe com ela. E no interior, depois do lesco-lesco na adega, Aurora aparece feliz da vida. Na capital, a troca de palavras e juras de amor entre Jerônimo e Renata continua. No dia seguinte, logo cedo, Gonçalo aparece para tomar o café da manhã e pergunta a Roberta onde está Josefina. A moça conta que a mãe deve ter ido ao hospital e o empresário aproveita para dizer à filha que sua decisão de se separar da esposa não tem nada a ver com Regina. Na casa de Constanza, depois de elogiar o namorado, Renata conta aos tios que conseguiu trabalho. Gonçalo aparece e aceita tomar um café com a família. Constanza conta que a sobrinha tem uma entrevista de trabalho e a moça lembra que os dois têm uma conversa pendente. Mas o empresário revela que está ali para contar que Diego foi à sua casa na noite anterior e jura que Roberta não teve nada a ver com o incidente das fotos. Do outro lado da cidade, Matias mostra a Adriana o novo apartamento que ele vai dividir com o pai, depois que o empresário se separar de Josefina. O rapaz avisa que vai contratar um decorador para arrumar o espaço e Adriana se coloca à disposição para ajudar com os utensílios de cozinha e outros detalhes que os decoradores não dão muita importância. Na casa da irmã, Gonçalo esclarece para Renata que Regina não tem nada a ver com a sua decisão de se separar de Josefina.
A moça diz que todo mundo já defendeu Regina e coisa e tals, mas confessa ao pai que o que interessa a ela é o que o homem faz da sua vida e quer saber se ele está interessado na fisioterapeuta. Gonçalo não consegue negar, e a moça diz que compreende pelo que o pai está passando, pois aconteceu o mesmo com ela, mas não pode deixar de sofrer ao saber que o coração dele é de outra mulher e não de sua mãe. Antônio e Regina aparecem no hospital para acompanhar o tratamento de Andrezinho e acabam ganhando de Inês um boné igual ao do menino. Na fundação, Carla diz que queria levar para André os chocolates que o menino gosta, pois é a sua primeira quimioterapia. Constanza e César se oferecem para ir comprar os ingredientes e fazer o doce do menino. No interior, Catarina enfrenta o marido, dizendo que ele é um alcoólatra e quer saber o que tem de tão importante na fazenda A Bonita. O homem se embreveace, ataca a mulher e diz que seu problema é a decepção de ter uma esposa incapaz de fazê-lo feliz. Na fazenda de Augusto, ele e Aurora estão cavalgando, quando a moça resolve perguntar por que tanto interesse nas terras de Rafael. Do alto de sua arrogância, ele diz que é um vencedor e quer ser reconhecido como o cara que conseguiu produzir a uva que cresce nas terras de Rafael, se tornando famoso. Na capital, Josefina aparece na casa de Jerônimo, carregando sua pastinha cor-de-rosa e conta que precisava muito falar com ele. O rapaz diz que soube que Josefina não estava bem de saúde, e ela não perde a oportunidade de dizer que é por causa dos aborrecimentos provocados por Renata. A doente entrega a pastinha cor-de-rosa para Jerônimo, dizendo que ali estão as informações sobre ele e descobriu que ele tem um irmão chamado Rafael. Se fazendo de sonsa, a assassina quer saber se aquele é o irmão que Jerônimo tinha na capital e faleceu. O rapaz admite que sim, e Josefina tem um ataque de pelanca, dizendo que Renata tinha uma relação com Rafael e brincou e usou o rapaz. Jerônimo pergunta quem sabe sobre isso, e a doida diz que na família, apenas ela. Para piorar a situação, a infeliz diz: "Eu sei que o Rafael queria se casar com minha filha, queria pedir a mão dela em casamento. Eu mesma tive muitas brigas com a Renata por brincar com os sentimentos desse rapaz." Jerônimo quer saber por que a mulher não disse nada se não estava de acordo com a relação e a jararaca de franja despeja: "Eu não disse nada porque prometi a Renata não contar a Gonçalo se ela terminasse tudo com Rafael. Por isso, a Renata fez o Rafael acreditar que nós não apoiávamos a relação deles e que ele não era digno dela, por não ter dinheiro e ser um Zé Ninguém." Josefina vai mais longe e, evocando Deus, diz que sua família só dá valor à qualidade humana das pessoas e não às suas posses. Mas Renata usou esse pretexto para manter uma relação às escondidas, obrigando o rapaz a, inclusive, deixar a empresa. A infeliz ainda completa, dizendo que sua filha foi obrigada a contar tudo a ela quando Rafael não quis mais manter o namoro em segredo. E o Maria vai com as outras, fica bravinho. E rosna que a saída mais fácil para Renata naquela situação foi terminar tudo com seu irmão de uma maneira cruel e desumana. Josefina coloca mais lenha na fogueira e diz que sabe que errou ao ficar calada, mas não queria dar mais um desgosto ao seu marido. Além do que, apesar de tudo, Renata continua sendo sua filha. Mas não é só isso que a bruaca tem escondido na manga. Agora ela se justifica, dizendo que só resolveu abrir a boca porque não pode deixar que Renata o destrua como fez com seu irmão. Jerônimo grita que está apaixonado por Renata e a ama do fundo do coração, mas a resposta que ganha da sogra é: "Sim, Jerônimo, eu sei. Todos morrem de amor por ela. Eu não sei o que a Renata tem, que todos ficam loucos por ela. Mas eu não quero continuar sendo cúmplice da minha filha. Estou fazendo essa confissão com muita dor em meu coração. Por isso, peço que você não comente nada sobre essa nossa conversa, mas deve se afastar dela para sempre. Você não pode continuar com ela agora que sabe a verdade." No clube, Diego encontra com Roberta e cobra a promessa da moça e arrumar um emprego para ele nas empresas do pai. A moça diz que ele precisa esperar, mas o sujeito mostra uma gravação comprometedora da moça, combinando o golpe das fotos, e avisa que, se ela não cumprir o que prometeu, vai mostrar a gravação a Gonçalo. Roberta passa a mão no talão de cheques e trata de dar uma quantia gorda ao rapaz, mandando ele apagar tudo imediatamente. Porém, o moço avisa que só vai deletar aquela prova quando conseguir o prometido emprego na empresa Monterrúbio, mas, por enquanto, vai se contentar com os cheques da garota. Do outro lado da cidade, Renata consegue o emprego que estava procurando e é contratada por uma grande empresa. E na casa de Jerônimo, Josefina continua com suas chorumelas, dizendo que Renata acha que ela não a ama, etc. O pior é o infeliz do Jerônimo caindo na lábia da infeliz, que continua falando mal da filha e quer saber se Rafael
nunca contou nada sobre seu namoro com Renata ou Bonita, como ele a chamava. A mulher continua falando sem parar e agora quer saber como Rafael faleceu e diz que espera que a morte do rapaz não esteja relacionada com a dor que Renata causou no rapaz. Jerônimo encerra o assunto, pedindo à sogra que não comente nada com ninguém sobre a conversa que tiveram. Antes de ir embora, a mulher diz, mais uma vez, que ele deve se afastar de Renata, antes que seja tarde demais. Na empresa, o advogado entrega o contrato de divórcio de Gonçalo que avisa ao sujeito que precisará esperar por alguns dias, pois sua esposa não está bem de saúde. E Renata, que está saindo feliz da vida da empresa que a contratou, vê um jovem casal com seu bebê na pracinha e viaja na Batatinha, imaginando a cena com ela e Jerônimo. Em casa, o Banana se martiriza pensando nas palavras de Josefina e mirabolando uma história na sua cabeça, sem sequer falar a verdade para a moça e ouvir sua versão sobre o assunto. A coitada liga para o namorado, que não atende ao celular. Ela chega ao apartamento do rapaz e o porteiro conta que o rapaz não saiu de casa o dia todo. Honório contrata Branca, enquanto César está com Constanza, levando as compras que fizeram para a fundação, enquanto Selena observa o casal e fica com ciúmes. Do nada, a moça aparece e diz que Constanza é tia de sua melhor amiga, contando que pensou em entrar como voluntária para o centro, pois ficou sensibilizada com o que o rapaz contou sobre a fundação, no dia em que saíram juntos. Renata bate na porta do apartamento e Jerônimo demora a atender. A moça resolve mandar uma mensagem, mas ele ainda está na dúvida. Ela responde a mensagem, dizendo que quer beijá-lo e abraçá-lo, pois tem uma boa notícia e já arrumou trabalho. Ela resolve deixar um bilhetinho cheio de amor para o sujeito, mas ele amassa tudo e atira no chão. Na empresa, Adriana recebe uma ligação de Aide e se apavora. A moça diz que já está indo para casa e manda a enfermeira ligar para o médico imediatamente. Chorando, Adriana diz que sua mãe passou mal e precisa ir para casa. Honório e Matias acompanham a garota. Enquanto isso, Andrezinho faz sua primeira químio, acompanhado pelos pais. E Regina pergunta ao namorado, no meio do hospital, qual era o assunto que ele queria falar com ela. O homem toma coragem e diz que quer se casar com ela o mais rápido possível, pois essa seria uma maneira de evitar que o nome dela caísse em boca de Matilde, entre os integrantes da família Monterrúbio. Antônio insiste tanto que a fisioterapeuta acaba aceitando. E na casa de Adriana, Ágata confessa a Honório que está tranquila porque sabe que sua filha vai ficar amparada quando se for, pedindo para morrer em casa. Adriana, inconsolável, diz à mãe que vai respeitar a vontade dela e fazer tudo conforme a mulher desejar. Algumas horas mais tarde, já na casa de Constanza, Renata recebe uma ligação de Matias, avisando sobre a mãe de Adriana. Do outro lado da cidade, Jerônimo escuta a mensagem de Renata, mas recebe uma ligação de Regina, querendo saber se Renata comentou sobre o mal-entendido envolvendo o nome dela e Gonçalo, mas espera calar a boca de todo mundo com seu casamento com Antônio. Na casa de Adriana, Honório avisa que precisa ir embora para atender um cliente que o está esperando e pede a Matias que cuide das duas. Ele pede ainda à moça que fique com a mãe até a hora de sua partida, e a moça, emocionada, se abraça ao chefe, que diz que ela nunca estará sozinha. Enquanto isso, Jerônimo continua repassando na sua cabeça os momentos que passou com Renata e as palavras de Josefina, sem saber em quem acreditar. Álvaro, obcecado por Alzira, se esconde no meio do parreiral para observar a moça trabalhando com suas mulheres, na poda de uvas. O médico acaba encontrando sua amada, que diz estar triste porque ele não vai mais morar na fazenda, e o doutor joga mais uma cantada na moça, dizendo que a deseja e acaba dando um beijo na mulher. Na fazenda ao lado, Augusto explica a Aurora o processo de fabricação de vinho, avisando que aquele é seu mundo. A mulher acha os novos rótulos de vinho e quer saber quem é a musa inspiradora, mas ele acaba se contentando com a moça mesmo. Na Bonita, o médico precisa tomar um gole depois do beijo, para tentar manter o querido dentro das calças. Na igreja, Severino continua dizendo a Carina que talvez o marido não chegue a ser um alcoólatra, mas ela precisa ter paciência. Mesmo a moça dizendo que o homem se transforma quando bebe, o sacerdote a aconselha a conservar seu casamento. Na capital, Renata chega à casa de Adriana e é recebida por Matias. Ele conta que a amiga está com o médico e sua mãe, e antes de sair, diz à moça que ainda a ama. Adriana aparece chorando e diz a Renata que sua mãe pode partir a qualquer momento. E na mansão, Josefina recebe Soto, que diz ter notícias, mas não queria falar por telefone, e conta que Gonçalo suspendeu o processo de divórcio, até saber dos resultados do exame da esposa.
Enquanto isso, Augusto e Aurora cavalgam pelos arredores da fazenda A Bonita. A moça decide parar e subir em uma árvore para admirar os vinhedos, quando descobre o coração entalhado feito por Rafael, com o nome de sua amada. Na casa de Adriana, Renata tenta consolar a amiga que acaba revelando que sua mãe já sabe que vai morrer em breve. De repente, uma mensagem de Jerônimo pedindo que ela o encontre na casa de seus tios deixa Renata preocupada, mas não pretende deixar a moça sozinha. Adriana insiste para que a amiga vá ao encontro, principalmente depois de saber que Renata não conseguiu falar com o namorado mais cedo. Quem também está preocupado é Gonçalo, mas Honório consola o cunhado, dizendo que Josefina sempre foi saudável, e tem certeza que o diagnóstico do médico foi relativo ao pior cenário da situação de saúde da mulher. O empresário explica que só vai tomar uma decisão sobre o divórcio depois dos resultados dos exames de Josefina e ainda diz que, de momento, não pode fazer nada em relação a Regina, pois só vai poder voltar a procurá-la quando for um homem livre. Em Enseada, Aurora mostra a Augusto os entalhes em forma de coração que encontrou. O fazendeiro diz que aquilo é muito cafona, mas a moça avisa que aquela é a árvore do amor. A moça acaba mostrando ao engenheiro o coração feito por Rafael, com o nome de Roberta, e reconhece de quem se trata imediatamente. Na casa de Constanza, Renata encontra Jerônimo e quer saber o que está acontecendo, pois não conseguiu falar com ele. O moço, dizendo que acabou de tomar a decisão mais importante da sua vida, e pede a mão da namorada em casamento. Surpresa, Renata pergunta se não é muito cedo, pois acabaram de iniciar a relação, alegando que, para casar, tem de amar muito a outra pessoa, e agora quer saber se ele está disposto a se comprometer com ela pelo resto de sua vida. Em Enseada, Augusto conta a Aurora que conhecia Rafael e conta a história do moço, dizendo que, apesar de jovem, era muito inteligente e começou aqueles vinhedos, mas também era idiota o suficiente para tirar a própria vida por causa de uma mulher. Na casa de Constanza, Renata está cheia de dúvidas e diz que não sabe do que vão viver, pois não sabe nada de sua vida profissional. Jerônimo resolve colocar a moça à prova e entrega a ela o falso documento, que demonstra que ele está quebrado. Agora, ele quer saber se ela aceita se casar com ele, mesmo sabendo da sua situação financeira. Renata passa na primeira prova e diz que dinheiro para ela não é o problema, e desde que ele seja honesto e trabalhador, não se importa de começar a vida do zero, ao seu lado. Jerônimo larga a prova número 2 e pergunta se ela seria capaz de morar com ele em uma fazenda. Enquanto isso, César aperta Selena e pergunta o que a garota está fazendo na fundação de Regina, pois ela não é o tipo de moça que se envolveria com trabalho social. Selena diz que ele está muito enganado e que não tinha se envolvido com trabalho social antes, porque não havia encontrado algo que ela gostasse. O bonitão deixa claro que, antes de mais nada, vão ter que falar com Regina, que vai decidir em que área a moça vai ficar. Se fazendo de desentendida, Selena começa a alisar o rapaz. Mas ele vê Constanza e trata de se afastar da moça, mas a socialite passa, como se não tivesse percebido nada. Selena nota que algo está estranho e quer saber qual o problema da mulher, pois parece que ela não gostou dos dois serem amigos, pois as mulheres mais velhas não gostam das jovens, já que lembram um tempo que já era. No interior, Matilde questiona Carlos sobre a promessa de Jerônimo de vingar a morte de seu irmão Rafael. Irritado, o agrônomo manda a empregada nunca mais tocar no assunto e esquecer a tal de Bonita. Na capital, Renata diz a Jerônimo que com ele vai até o fim do mundo, tirando 10 com estrelinha, em mais uma prova. Jerônimo não se aguenta e diz à namorada que aquele é o momento para ela contar tudo, se estiver guardando algum segredo. A moça entende tudo errado e diz que se deu conta que ele está pondo ela à prova para ver se volta atrás, pois quem tem medo de se casar é ele. Agarrando o namorado e sentando em seu colo, ela diz que o rapaz está muito enganado, e a única coisa que ela tem para revelar é que vai com ele para onde for e aceita se casar quando ele quiser. Enquanto isso, Josefina futrica nas fotos antigas de Renata, dizendo que não sabe como conseguiu suportar a garota todos aqueles anos, mas resmunga consigo mesma que está na hora de deixar a mãe da menina louca e afastá-la de Gonçalo. Regina chega à fundação, acompanhada por Antônio, que conta a Carla que Andrezinho fez sua químio. Aproveitando a oportunidade, o sujeito conta à sogrona que Regina aceitou se casar com ele. Roberta vai ver a mãe e quer saber por que ela estava trancada a chave dentro do quarto. Josefina dá uma desculpa qualquer e a filha conta que Diego a está chantageando e revela: se eu não conseguir um cargo para ele na empresa do meu pai, ele vai mostrar uma gravação onde falamos dos nossos planos.
Josefina fica indignada e quer saber como a filha pode permitir uma coisa daquela e ser tão descuidada. Desesperada, a moça tenta se justificar, dizendo que não sabia que a conversa estava sendo gravada e coisa e tals. Mas Josefina, furiosa, diz à filha que talvez a solução para tudo seria ela trabalhar na empresa do pai, pois assim estaria mais próxima de Matias e Gonçalo. Nesse meio tempo, enquanto Jerônimo diz a Carlos que não vai vender a fazenda, Renata vai ver Adriana para contar sobre o pedido de casamento de Jerônimo. E Alzira, com a pepeca pegando fogo de tanto lembrar do beijo que ganhou de Álvaro, tenta refrescar o calorão, com uma garrafa de suco. Matilde nota que a amiga está estranha e pergunta se ela está doente, mas a moça, que resolve contar o que está acontecendo, é interrompida pela chegada de Lázaro. Carlos aparece para contar que Jerônimo não vai mais vender a fazenda, vai morar com a esposa na propriedade e quer conhecer tudo sobre os vinhedos. Matilde não gosta da novidade. Naquela noite, Daniel vai ver Adriana, levando flores e um empadão que a moça gosta. Ela acaba convidando o amigo para jantar, dizendo que está precisando de companhia. E Carla, a intrometida, resolve pedir a Inês que converse com sua filha, pois Regina está adiando o casamento com Antônio para depois do término do tratamento de Andrezinho e acha que a mulher não deveria fazer isso. Totalmente sem noção essa senhora. Inês obviamente atende o pedido e diz que vai falar com a amiga. Na mansão, Roberta diz ao pai que quer começar a trabalhar na empresa, pois está desenvolvendo interesse pelos negócios e quer que ele tenha orgulho dela como tem de Renata. Na casa de Regina, Jerônimo está tentando entender a rapidez do casamento da amiga e conta que ele também vai se unir a Renata no final daquele mês. A fisioterapeuta, cujo sobrenome é Honestidade, quer saber se a moça com quem seu amigo vai se casar já sabe de toda a verdade. O rapaz faz cara de paisagem e não responde às perguntas da amiga, mas para a cara dele já dá para entender a situação. Renata chega à casa dos pais e Josefina recebe a filha com 7 pedras na mão, dizendo: "Estou surpresa com você. Você saiu dessa casa, mas vem com tanta frequência que acho que você não entendeu o motivo pelo qual eu pedi para você sair." A moça, sem jeito, olha diretamente para o pai e conta que Jerônimo a pediu em casamento. Josefina pula do sofá, dizendo que o rapaz só pode ter ficado louco. Roberta quer saber se sua irmã aceitou. Matias chega bem na hora e descobre que Renata aceitou se casar com Jerônimo, no final daquele mês. E enquanto Antônio conversa com Cantu, mandando agilizar a investigação, pois quer dar de presente de casamento à sua noiva notícias sobre o paradeiro da filha desaparecida, Matias está tendo um treco, dizendo que Renata não pode se casar, pois mal conhece Jerônimo. Gonçalo se mete e lembra que o correto era que o rapaz estivesse lá, para falar com ele, mas Renata explica que pediu para o noivo ficar fora, por ter certeza que a família iria fazer um barraco. Josefina diz que a filha não pode se casar com o sujeito, pois os Monterrubio não gostam dele, pois é um traidor como ela. A moça tenta se defender, mas Roberta mete o bedelho e resolve perguntar se a pressa em se casar é porque a irmã está grávida de Jerônimo. E quem quer explicações é Matias, que chegando a 10 centímetros do rosto da ex, quer saber se o que Roberta está dizendo é verdade. A garota, sem medo, diz com todas as letras que não está grávida e vai se casar, pois estão apaixonados. Ela ainda diz que os dois vão morar em uma fazenda de vinhedos no interior. Roberta se dá conta de que fazenda a irmã está falando. Em Enseada, Alzira leva a fofoca quentinha para Augusto, dizendo que Jerônimo decidiu viver na Bonita e deve chegar antes da colheita. E na capital, Gonçalo não quer acreditar que a filha está disposta a fazer tudo aquilo por um homem que mal conhece. Ele ainda diz que não entende por que Jerônimo quer levar a filha para uma fazenda, se ele é podre de rico e pode morar com a esposa onde quiser. Matias confirma que seu ex-amigo é um empresário bem-sucedido, mas Josefina lembra que Roberta contou que ele estava tendo problemas financeiros. A garota ainda diz que é um absurdo a irmã ir morar na tal maldita fazenda. Com toda calma, Renata explica que os dois decidiram ir para o interior, para começarem uma vida nova juntos, e a fazenda, Jerônimo, herdou do irmão que faleceu há pouco tempo. Enquanto isso, na fazenda de Augusto, o Quarteto do Mal já está fazendo planos para fazer de tudo para que Jerônimo e a esposa não se adaptem à vida no campo e garantam a venda da fazenda ao engenheiro. Alzira confessa que está desconfortável com aquela situação, mas Ezequiel avisa a esposa que é melhor ela nem pensar em trair seu patrão, ou vai ter que se ver com ele. Na mansão, Josefina coloca seu mau humor para fora, dizendo que não concorda com o casamento de Renata, pois sabe que o amor dela por Jerônimo vai durar o mesmo ou menos do que o amor dela por Matias durou. Furiosa, a megera diz que já se cansou de lutar contra a filha
que vai de erro em erro e nunca se endireita. Renata tenta contradizer a mãe, afirmando que seu casamento não é um erro, mas não adianta. Gonçalo tenta explicar à filha que todos estão muito surpresos com tudo o que acabaram de ouvir. Mas, se ela tem certeza do que quer, pode contar com seu apoio e seu amor. E na casa de Regina, Jerônimo enrola, contando que ele e a namorada resolveram deixar o passado para trás e começar do zero, mas a mulher avisa que a verdade sempre vem à tona. O infeliz ainda diz que Renata não aceitou se casar com Rafael, porque a condição financeira dele não era digna dela. Mas quando ele propôs casamento, dizendo que estava falido, ela não se opôs, e é isso que importa. Matias afoga as mágoas num copo de uísque quando Gonçalo aparece para saber como está o filho. O moço, dizendo que não está bem, reconhece que Jerônimo é um homem bom, apesar de tudo o que aconteceu. Gonçalo, por sua vez, confessa ao rapaz que tem muito medo que, pelo fato da moça ir morar em uma fazenda, a distância entre ela e a família a afaste de vez.